O Nicolas Ferreira se sentiu diretamente atacado por uma cantora trans, né, que é a Tertuliana, e praticamente acabou sendo surpreendido e abalando não só Brasília, mas Belo Horizonte, criando literalmente um grande alvoroço, o que parecia de certo modo estar mais tranquilo para o Nicolas Ferreira, né, a situação que estava mais ou menos controlada, principalmente depois dos episódios que ele teve com Lula, processo com Lula, e depois teve algumas situações complicadas com a família Bolsonaro, e estava resolvido, a coisa literalmente, né, desabou de vez e ficou mais complicado, né? Porque surgiu agora um novo inimigo ou uma nova inimiga, que é a Tertuliana, que tem um nome, Tertuliana. Ou seja, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre toda essa situação envolvendo o Nicolas Ferreira, mais processos, mais citações, mais dinheiro que o Nicolas vai, de certo modo, vai ter que, dependendo de como for a situação, pagar. A gente vai falar mais sobre esse quebra-pau, sobre essa disputa jurídica, e vamos falar também, né, sobre uma possível aí, né, prisão do Nicolas Ferreira por conta dessa situação aí, que literalmente saiu do controle, tá? Então a gente vai comentar mais sobre essa situação. O Nicolas que vinha numa situação tanto que boa, mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou o Claudio, esse é um canal de Justiça e Política e é muito bom ter você por aqui. Nesse vídeo a gente vai falar mais sobre essa situação aqui. Antes da gente ir direto pro vídeo, já aproveita e já deixa um like primeiro, porque é de graça, né? Isso ajuda a gente demais aí. Então, vamos lá falar sobre essa situação aí, para a situação do Nicolas, que acabou se complicando aí, porque surgiu um novo inimigo do Nicolas, que é uma cantora e historiadora também, né? Historiadora da arte, isso é até redundante isso, mas essa que é a realidade. Surgiu aí uma nova inimiga do Nicolas Ferreira. A situação, né? Antes da gente falar mais sobre essa situação aí, deixa eu apresentar. Você sabe muito bem e conhece quem é o Nicolas Ferreira, que é um cara da direita, da extrema direita, que está aí, de certo modo, lutando de forma firme, né, a favor da direita, e do outro lado nós temos aí a Tertuliana. Mas antes disso, o Nicolas tem milhões de seguidores, você sabe, tá aí, né, lutando nas redes sociais, enquanto a Tertuliana também tem muitos seguidores. O que acontece? O Nicolas Ferreira estava lá bem na casa dele, bem tranquilo, e aí de repente o pessoal fala: ó, Nicolas, surgiu uma pessoa aí que fez um vídeo lá e é bom você reagir. O Nicolas viu aquilo e simplesmente decidiu compartilhar, e aí foi aonde a coisa literalmente saiu do controle. A Tertuliana, se você não conhece, é essa que você tá vendo aí na foto aí ao lado, ela é uma historiadora e também estava numa faculdade lá em Minas Gerais, no Maranhão, uma Universidade Federal do Maranhão. Ela simplesmente decidiu fazer uma apresentação, de certo modo, para tentar aí, ou pelo menos para lutar, né, engajar na causa dela, LGBT, enfim, tava lá fazendo esse trabalho e fez um vídeo lá, um brega funk. E aí ela fez esse vídeo, o vídeo de certo modo viralizou, teve uma grande repercussão nas redes sociais, e o Nicolas viu aquilo e avisaram para ele: olha, tem um vídeo aí circulando nas redes sociais, é bom você interagir. O Nicolas falou assim: bem, não é que é mesmo? Simplesmente decidiu compartilhar o vídeo também. Aí você fala assim: pô, Cláudio, que história é essa? O Nicolas Ferreira compartilhando vídeo de uma pessoa trans? Que história é essa? Não está errado. Não, é isso mesmo. O Nicolas simplesmente decidiu compartilhar. Até aí não tem problema nenhum dele compartilhar e tal, e engajar. Só que as coisas mudaram. As coisas literalmente saíram do controle a partir do momento, pelo menos para a Tertuliana lustosa, né? As coisas saíram do controle quando o Nicolas viu a situação, compartilhou e começou ela, dele, coisas do tipo, né? Só que o Nicolas foi além. O Nicolas decidiu falar, utilizou um nome lá, um termo que eu não vou me referir aqui, né? Eu não vou falar sobre esse nome aqui porque é desagradável, mas o Nicolas foi pra cima. O Nicolas, de certo modo, né, decidiu compartilhar e foi além. Aí o Nicolas, não se contentando em compartilhar esse vídeo de forma degradante, né, pra constranger a pessoa, o Nicolas simplesmente disse o seguinte: isso não é luta, né, por cultura, nem por inclusão, e muito menos pelo funk, nem pelo LGBT, por nada. Se for luta, né, ou se for uma luta por alguma coisa, isso é aqui uma luta para poder destruir a educação no Brasil. Isso sim, o Nicolas Ferreira simplesmente decidiu, né, falou assim: eu vou simplesmente constranger, eu vou simplesmente humilhar essa pessoa nas redes sociais. Só que o Nicolas, de certo modo, esqueceu que do outro lado tinha uma pessoa, né, com personalidade jurídica, capacidade que todo ser humano tem de adquirir direitos, né? E aí o Nicolas falou assim: acho que complicou. Principalmente complicou que no exato momento onde ele estava lá, de certo modo, compartilhando, esbravejando, é claro,
Não foi exatamente o exato momento, demora um tempo até a citação dele sair, ou que seja no diário oficial, até mesmo na própria casa dele. Enfim, a justiça mandou uma carta lá para ele, só para você entender, dizendo assim: Nicolas, você está sendo processado nesse exato momento. Aí o Nicolas falou assim: como assim? Não, não é possível, é sim. Né? Você está sendo processado. A Tertuliana não gostou do que você disse e a casa caiu. Aí o Nicolas já pensou nos outros processos que ele tinha, né? Ainda tem aquele processo contra do Lula, né? Contra ele. E aí o Nicolas falou assim: não, mas o Ministério Público vai investigar o caso. Aí a justiça falou assim: não, não importa nada disso. O que importa é que você, de certo modo, ofendeu a Tertuliana e ela não gostou. Além disso, a Tertuliana quer, né, que você remova o vídeo que você, de certo modo, publicou nas redes sociais. Além do mais, a Tertuliana quer que você peça desculpas, de certo modo, em público. E, além disso, ela quer ainda que você pague uma indenização de 60 mil reais. O Nicolas falou assim: é o quê? É isso mesmo, você vai ter que pagar todo esse valor, de certo modo, porque você constrangiu e ofendeu a imagem, criou uma nódoa na imagem da pessoa e, de certo modo, né, isso não é justo. O próprio Piano dizia, né, que o direito é dar a cada um que é seu, não ofender os demais e viver honestamente. Você, de certo modo, acabou aí manchando, ou pelo menos ofendendo um desses 3 princípios, né, que de certo modo ofender os demais. E aí, a casa pro Nicolas aí, ela literalmente caiu, porque ele vai ter aí, já está marcado agora pro dia 27 de março, uma audiência aí, de certo modo, de conciliação. Eu acredito que seja assim, porque o novo Código de Processo Civil, ele, né, de certo modo, obriga a ter, né, uma audiência de conciliação. Agora o Nicolas vai ter que, de certo modo, né, se humilhar lá e, de certo modo, pedir desculpas ou fazer algum tipo de acordo. E é bem provável que a Tertuliana não vai querer nenhum tipo de acordo, vai querer, de certo modo, que a honra e a imagem dela seja recuperada em público, né? Porque, de certo modo, causou um verdadeiro desconforto para ela, e também ela vai querer uma indenização para poder, de certo modo, não. É claro, nós sabemos aqui que isso não literalmente corrige toda a situação, mas pelo menos mitiga, ou seja, diminui, né, o dano à imagem e à honra. E além disso, o Nicolas vai ser humilhado, vai ficar de joelhos em toda rede nacional. Agora resta saber se o Nicolas vai ter aí uma maneira de se defender, fazer uma boa contestação. Acredito que vai ser difícil, porque o Nicolas, de certo modo, publicou isso, né? Colocou isso para todo o Brasil ver. O Nicolas tem um alcance gigantesco e literalmente a casa vai cair. Além de pagar os 60 mil reais, além disso, né? Além do mais, ter que pagar, além dos 60 mil reais, vai ter que pagar aí o honorário de sucumbência para o advogado da parte aí que é no caso aí da Tertuliana, e também vai ter que pagar as custas do processo. Enfim, o Nicolas está num verdadeiro problema, porque não vai ser só 60 mil reais, e sim, vai ter um valor a mais, bem provável, né? Se chegar no valor total aí de uns 80 mil reais. Além disso, né? A Tertuliana pode processar o Nicolas por calúnia, difamação, injúria, enfim. O Nicolas tá num verdadeiro beco sem saída, tá? Se você gostou desse vídeo, já aproveita e já deixa um like aí e comenta aí a sua opinião sobre essa situação aí. E se quiser, é claro, pode fazer uma contribuição aí, fazendo um Pix aqui ao lado, se quiser. Você não é obrigado, tá? Fica à vontade. A gente se fala na próxima. Valeu, obrigado por assistir o vídeo até aqui.